Está todo mundo acordado? Amém. Nessa tarde tão magnífica, porque hoje o dia está magnífico, vocês não acham? Está inspirador, não é verdade? Eu saúdo a todos com um grande abraço, muito caloroso, e principalmente aqueles que estão aqui na nossa casa pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos e sejam sempre bem-vindos à nossa grande família. Nós vamos dando sequência ao estudo do Evangelho e, nesta tarde tão magnífica, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 18 do Evangelho de João. Vocês receberam os evangelhos? Não? Perdoem-nos pela falta, mas nós vamos ler passo a passo e vamos conversar sobre este capítulo, que é um capítulo muito descritivo. Nesses últimos capítulos do Evangelho de João, ele conta os últimos dias de Jesus e toda aquela trajetória de Jesus até a crucificação, ressurreição e etc. Então, ele é muito descritivo, ao contrário do capítulo que a nossa colega leu no domingo passado, que falava sobre a oração que Jesus fez no jardim de Getsêmani. Alguém estava aqui domingo passado? Levanta a mãozinha. Ótimo, maravilha. Então, todos recordam, né, de que era uma oração muito linda, uma oração magnífica, uma oração divina feita por Jesus, sentindo tudo aquilo que iria acontecer dali para frente. Foi uma preparação espiritual que Jesus fez e que trouxe ali naquele momento grandes forças, não só para ele, mas para todos os discípulos, todos que os acompanhavam ali naquele momento. Então, vamos fazer assim. Eu vou ler uma vez todo o capítulo e depois nós vamos lendo e vamos comentando. Tudo bem? Capítulo 18 de João, Jesus no Getsêmani. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos. Estas palavras seriam a oração que ele fez anteriormente. Para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, guardem bem essa palavrinha, tá? Também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e um dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deste? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste
com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Aquentando-se, né? Buscando o calor. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? E de novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não lhe entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não, este não, mas Barrabás. E Barrabás era salteador. Então, esse capítulo do Evangelho de João, ele vai narrando ali, passo a passo, aqueles acontecimentos que ficaram gravados, né, na nossa memória, que nós ouvimos desde criança, né, sobre ali o sofrimento de Jesus, a entrega de Jesus por Judas, a traição, todo o julgamento
E no capítulo 19 em diante, segue aí o martírio dele até o Gólgota, a crucificação, e aí vai adiante. No capítulo anterior, no 17, como foi amorosamente colocado no domingo passado, é uma oração divina, onde Jesus faz toda uma preparação ali e traz para si forças para seguir adiante. E o que isso quer dizer para nós? Que ele tinha plena consciência realmente da sua missão e que havia aceitado de tal forma que, junto aos seus ali, fez uma oração, trazendo para ele forças espirituais. Mas, ora, Jesus precisava disso? O que vocês acham? Precisava? Nós vamos iniciar com isso para trazermos um conceito que também foi falado pela Lia no domingo passado, que Jesus, nesta oração, ele trazia o conceito de unidade, e a unidade de todos nós com Deus nosso Pai. E, naquele momento, ele uniu-se à vontade do Pai. Ele trouxe mais próximo ao coração dele a vontade de Deus, trazendo ali a missão que ele tinha se comprometido como governador planetário deste planeta, de trazer a mensagem do amor, a mensagem da vida, trazer o caminho a ser seguido, um novo caminho a ser seguido pela humanidade. E de tempos em tempos, como é conhecido pela história, muitos espíritos ilustres e divinos aparecem para trazer essas mensagens aos humanos, né, às pessoas da Terra. Mas Jesus, ele trouxe a mensagem, né? E essa ideia da unidade do conceito é muito importante para nós. Por quê? Porque neste capítulo do Evangelho, nós vamos perceber a fraqueza espiritual que ainda existe em cada um de nós. E naquele momento, naquela época de tanta grosseria espiritual, onde nada era respeitado nesse sentido, onde os homens ainda tateavam um pouquinho ali na lei de Moisés, né, que trouxe os mandamentos para dar uma ordem moral àquela sociedade, começavam a tatear aquilo. Era tão importante, naquele momento, aquela prece, trazendo a ideia de unidade, juntando, aproximando o coração dele ao coração do Pai, absorvendo ali as energias que eram necessárias para que ele assumisse aquela missão que lhe foi confiada. E nós vamos verificar, dentro deste Evangelho, a proposta de Jesus. Em todo a sua pregação, Jesus fala constantemente para a criatura humana que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. De que, se batermos a porta se nos abrirá. De que, se buscarmos, acharemos. Jesus traz constantemente essa proposta de busca do ser humano, de evoluir, de crescer, de estarmos buscando a nossa evolução espiritual. Mas, para isso, é necessário que a gente aceite essa condição, né? De que a gente entenda que a gente tem um caminho aí longo para seguir, mas que temos todo o amparo e toda a condição necessária para seguirmos adiante. E, naquele momento, Jesus aceitou a sua condição. Isso já havia sido feito antes, né? Mas é narrado aqui nesse momento do Evangelho, né? De uma forma belíssima nessa oração, para que realmente Jesus estivesse com aqueles a quem o Pai o confiou e que testemunhassem a respeito desse. Então, é um momento muito bonito, muito magnífico aqui do Evangelho. Tendo dito estas palavras, a oração sacerdotal, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E esse jardim era o jardim de Getsêmani, que era um jardim que ficava ali
rodeando o Monte das Oliveiras. E já era tarde da noite, né? Já era bem tarde da noite. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Judas, o traidor. Coitadinho de Judas, né? Há quantos séculos a gente vem trazendo essa imagem de traição a respeito desse espírito e conferindo-lhe a ele todos os sentimentos, né, inerentes a essa palavra. Trair. Trair significa ir no sentido contrário. Será que, naquele momento, Judas era a única pessoa que iria trair Jesus? O que vocês acham? Será que Judas foi o único ali a trair Jesus? Quem mais? Pedro. O que Pedro fez? Quantas vezes? 3. Quem mais? Quem? Os judeus? Quem mais? E hoje? Quem é Judas? Quem é Pedro? Quem são os judeus? Quem mais traiu Jesus? Quem mais foi na direção contrária aos seus ensinamentos? Naquela época, Judas, ele era um contestador, né? Um bom argumentador, muito inteligente, muito perspicaz. E ele tomava conta do dinheiro, né, dos apóstolos. E Judas, ele tinha todo o envolvimento político, né, com a Judéia da época. E, para a gente se localizar na história, naquela época, a Judéia estava sob o comando de um país muito importante. Quem lembra? Quem? Roma. Então, Roma, dominando a Judéia, tinha um César, que era nomeado, e tinha um governador, né, um representante desse império, que era Pilatos. E, no âmbito religioso, havia o Sinédrio, que era ali uma comissão de sacerdotes, de juízes, de doutores da lei, que se reuniam para tratar dos assuntos religiosos. E Judas fazia uma junção de tudo isso. Ele acreditava, sim, que Jesus era um salvador. Mas, na visão de Judas, que era um homem muito político, ele queria algo mais. Ele achava que Jesus tinha todos os argumentos, todas as forças necessárias para trazer a libertação daquele povo. E ele realmente acreditava nisso. Acreditava a tal ponto que ele achava que tinha que dar uma forcinha para Jesus, para que Jesus pudesse tomar posse ali do seu reino, né, e lutar contra Roma. Então, Judas, em várias reuniões com Anás e Caifás, que nós já lemos aqui, né? Primeiro, Jesus foi através de Anás e foi entregue a Caifás, que era o sumo sacerdote do Sinédrio naquela época. Então, ele, depois de várias reuniões, ele realmente conseguiu ali formular junto com eles uma situação onde o mestre seria preso e o povo seria alertado que Roma haveria feito isso. Então, haveria uma instigação ali para que o povo, na verdade, não se rebelasse contra Anás, nem contra Caifás, nem contra o Sinédrio, mas sim contra Roma. Só que alguma coisa não saiu muito bem de acordo com o que ele havia planejado. E ele acreditava, sim, em Jesus. Ele acreditava em todo o seu poder espiritual. Mas ele achava que isso ainda era pouco. Ele achava que Jesus teria que vir muito mais imponente, com muito mais força, com mais ostentação, e realmente trouxesse o poder da espada e o poder do sangue para libertar o povo daquela época. Tendo, pois, Judas recebido a escolta
e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, porque tudo isso já havia realmente sido combinado entre eles, né? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Então nós vemos que Jesus, ele estava preparado para aquele momento. Ele sabia que aquilo, tudo que ia acontecer era necessário e que estava tudo caminhando segundo as Escrituras, segundo o que os profetas já haviam dito. E ele, quando viu aquele movimento, ele perguntou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles, e fora quem indicara o local onde se encontrara o mestre. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Naquele momento que Jesus fez isso, todos sentiram esse impacto, né? De que naquele momento ele não recuou, e sim apresentou-se: sou eu sou Jesus a quem buscais. Jesus, de novo, lhes respondeu: a quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir a estes. E naquele momento em que ele percebeu que estava dado início todo aquele processo, ele pediu para que os discípulos fossem resguardados. E não tocou em nenhum nome. Nem no nome de Judas, nem de Simão Pedro, nem de Tomé, nem de Filipe, nem de Tiago. Ele simplesmente pediu que resguardassem os seus apóstolos, os seus discípulos. E foi junto com eles. Naquele momento, Simão Pedro, num ato de coragem, num ato de defesa, né, do seu mestre, puxou realmente a espada e foi para cima do guarda e cortou-lhe a orelha. Então, ali, Jesus diz para ele: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então, aí nós vamos vendo a sabedoria de Jesus. Jesus, com todo o seu poder espiritual, sabendo manipular toda a ciência, ali naquele momento, permite que os guardas lhe interroguem a respeito de quem ele era, pede para que se resguardem os seus discípulos, e na medida em que o Pedro, num ato tentando defender o seu mestre, corta a orelha de um dos guardas, ele diz que não é dessa forma, que não é com violência. Mais uma vez ele coloca ali que a missão dele deveria se cumprir. E aí a gente vai pensando, né, na nossa vida, quantas vezes a gente também não gostaria de resolver as coisas com esse ato sábio, com essa sabedoria infinita, com essa fé inabalável que Jesus teve naquele momento, de que o que haveria por vir teria que vir, e que não adiantariam gestos de violência, porque tudo que haveria de acontecer, aconteceria. E ele já havia assumido essa missão. E, às vezes, nós vamos, dentro da nossa jornada, vamos jornadeando de encarnação em encarnação, protelando isso tudo, né? Buscando, às vezes, o ato que é mais rápido, que vai resolver ali a situação, ao invés de ponderar, ao invés de ver o que há de vir, o nosso compromisso que há de vir. E Jesus coloca isso para a gente de uma forma muito sábia. E este cálice que Jesus havia de beber, né, seria toda essa provação, realmente, todo esse momento onde ele sofreria, onde ele seria crucificado, onde ele morreria fisicamente e renasceria para trazer esta mensagem da vida, esta mensagem da eternidade, esta semente
que ficaria ali, onde os discípulos iriam, através do seu trabalho, dando continuidade às pregações de Jesus, levar essa missão da vida eterna. Então, dentro da nossa vida, às vezes a gente se pergunta: por que estou passando por tudo isso? Por que essa falta de prosperidade? Por que a falta de entendimento no lar? Por que as oportunidades não aparecem? Por que o não êxito profissional? Por que a miséria? Por que a doença? Por que as perturbações da alma? E nós vamos percebendo que, ao longo das nossas reencarnações, muitas vezes nós protelamos em encarar tudo isso. E fomos simplesmente tocando a nossa vida, né? Como o ditado popular diz, empurrando com a barriga, né? Deixando para a reencarnação seguinte. E já ouvi várias vezes, né, algumas pessoas colocarem assim: olha, se eu não conseguir fazer isso nessa reencarnação, eu tenho a eternidade pela frente, né? Se não for nessa, vai ser na outra. Vocês já não ouviram isso? Então, mas e aí? Quantas reencarnações a gente ainda vai ir protelando esse encontro conosco mesmo, com os nossos compromissos perante a vida, perante Deus e perante a nossa evolução? E este ano de 2010, nós pudemos acompanhar aí na televisão vários desastres, né, decorrentes aí de desabamentos, alagamentos, enchentes. Quantos desencarnes, quanto sofrimento, quanta dor, quanto trabalho de reconstrução, não só na parte de estrutura, né, das cidades, reconstrução das casas, mas de reconstrução de vidas. E já no primeiro dia da nova década, nós acordamos com essas notícias nos jornais, na internet, no rádio, e não havia como escapar disso. Para quem não sofreu essas interferências, sentiu a dor aqui no peito, né? Nós choramos junto com as famílias, nós sentimos por todo aquele sofrimento que eles estavam lá. Mas para aquelas famílias que passaram por isso, foi o encontro com o compromisso, foi o encontro com o recomeço, foi o encontro com o trabalho que ficou inacabado. E aí chegou um momento em que não havia mais tempo. E aí? E quem não teve tempo de se despedir dos seus familiares, de deixar uma situação mais tranquila para os seus, quem não teve tempo de pedir perdão, quem não teve tempo de dizer eu te amo, quem não teve tempo de plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, né? E aí é que a gente percebe a nossa fraqueza ainda perante a grandiosidade da vida. E aí a gente se depara com essas situações. Então, no começo dessa década, a proposta da espiritualidade de assumirmos o nosso compromisso, de começarmos com realmente a intenção de trabalharmos conosco mesmo, sem deixarmos que aquelas interferênciazinhas, né, de ir levando com a barriga, amanhã eu falo, depois eu resolvo, não vou assumir o trabalho espiritual, depois eu começo na casa espírita, amanhã eu vou lá me reconciliar, de que isso seja um alerta para todos nós. E também um alerta para a época espiritual que nós estamos vivendo agora, que é realmente essa transição de recomeçar, de trazer essas metas espirituais para a nossa vida. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos ainda prestar mais atenção no nosso coração, no coração do nosso próximo, do nosso companheiro, do nosso filho, porque não conhecemos a nós mesmos. E quanto mais a tecnologia evolui, mais nos distanciamos desse contato. E se nos distanciamos do nosso próximo, né, da criatura humana, quanto mais de Deus. Há um tempo atrás, teve uma febre tecnológica de um bichinho virtual chamado Tamagotchi. É isso? Quem lembra desse bichinho virtual que as crianças viviam com ele pendurado, né? É Tamagotchi que chama? É isso? Mais uma das invenções japonesas, né?
E esse bichinho virtual, o que acontecia com ele? Quem tem filhos pequenos, né? Não, eu que ainda sou muito jovem, né? Então, os meus filhos não tiveram isso. Assim, eu conheci esse bichinho, e esse bichinho ele precisa do cuidado do ser humano, porque ele tem que estar com você 24 horas por dia, onde você vai dar comidinha para ele, você vai pôr ele para dormir, ele troca de carinha, né? Você tem que ter uma série de dar banho nele, uma série de cuidados. E quando você não vai lá acessar ele, o que acontece com ele? O que acontece? Ele morre. Por que ele morre? Porque não teve cuidado com ele. Olha só. Se a gente não tem cuidado com o bichinho eletrônico, né? Quanto mais com a criatura humana. Isso é uma verdade. Por quê? Os MP3, os iPods, os notebooks, a internet, o Twitter, os blogs, tudo isso é muito legal. Tudo isso faz parte, né, de um avanço tecnológico, da comunicação, dos meios eletrônicos, das grandes mídias, né, de massa que atingem muitas pessoas. Mas isso traz um elemento muito destruidor, que é a solidão. E aí a gente se isola. Por quê? Porque eu lá com o meu celular, que recebe e-mails, que envia, que se conecta no MSN. Quem conhece o MSN? Quase ninguém, né? Isso é tudo muito novo para vocês. Então, que é aquele programa onde a gente fica batendo papo, né, com outras pessoas. E já surgiram casamentos e uma série de coisas através dessa tecnologia. A gente se isola, né? A gente acha que é tão mais fácil, mais rápido, né? A correria de hoje em dia, todo mundo vai rapidinho, você manda uma mensagem, você fecha um contrato, você marca uma reunião, você namora, você isso, você aquilo. E aí a gente vai deixando que isso cada vez faça mais parte do nosso dia a dia e nos desconecte conosco mesmo e com o nosso Criador. Então, quando Jesus diz, né, porventura, não beberei do cálice que me foi ofertado, ele assume ali a sua missão. E é essa a proposta da espiritualidade para nós, no começo de mais uma década. Vamos assumir a nossa espiritualidade. Vamos realmente dar o tempo necessário a ela, seja através de estudos, Evangelho no Lar, os cursos que a Casa Espírita propicia, e através do convívio dentro do nosso lar, da nossa família, que é a nossa primeira escola. E aí, segue-se mais uma historinha interessante, eu vou contar rapidinho, sobre uma pianista, falando dessa questão de assumir o compromisso, da força de vontade que nós precisamos para assumir esse compromisso, da persistência que nós vamos aplicar a isso que nós desejamos. E aí nós vamos encontrar algumas barreiras, algumas dificuldades, com certeza. E aí entra o elemento da dor nisso tudo, né? Mas, poxa, eu decidi pelo caminho da verdade, pelo caminho do bem, quero me espiritualizar, quero crescer, cuidar da minha evolução. Por que a dor? Porque é aí que começa o nosso trabalho, né? É aí que começa a nossa perseverança. É aí que começa a nossa fé. É quando ela nos bate na porta, mostrando tudo o que temos que trabalhar. E isso é um trabalho íntimo que devemos fazer cada um conosco mesmo, buscando os nossos arquivos espirituais, buscando no íntimo do nosso sentimento. E aí essa pianista, ela era uma pianista muito famosa e estava fazendo um concerto numa cidade da Europa. Terminado o concerto, onde ela tocou Beethoven, Chopin, Brahms, Vivaldi, vieram os repórteres e perguntaram para ela: que magnífica apresentação, parabéns, você é uma concertista de altíssimo grau. Como você descobriu o seu dom, o seu talento? Você prefere a música ou o piano? O que é mais importante na sua vida? E ela disse: olha, a vocação, ela foi um tanto forçada. Não foi tão natural assim.
E contou a eles que, quando menina, ganhou do pai um pianinho. E ficou a brincar ali com aquele pianinho, né, mexendo nas teclinhas. E o pai, vendo que a menina gostava muito do pianinho, foi lá e juntou durante alguns anos um bom dinheiro sacrificado ali do seu trabalho. Quando ela completou 8 anos, ele comprou um piano para ela usado. E contratou uma professora para dar-lhes aula de piano. E ela ficou durante muito tempo estudando esse piano com essa mesma professora, 8 horas por dia, incansáveis exercícios, escalas cromáticas e assim por diante. Num determinado momento, seu pai desencarna. E então ela vê a mãe no trabalho diário de lavagem de roupa. Trabalhava roupa, lavava roupa o dia inteiro. Até que um dia a mãe, lavando roupa de casa, não ouviu mais o piano tocar. E então ela falou: o que está acontecendo? Né? Entrou na casa e foi lá ver o que estava acontecendo com a filha. E aí ela falou: minha filha, por que parou o estudo? Por que parou de tocar? Ela falou: mamãe, estou cansada. Não aguento mais esses exercícios, essa rotina. Estou enjoada desse piano. É muito cansativo, é muito repetitivo. Desprende de mim muita energia. E aí a mãe teve a ideia de convidar-lhe para trabalhar na lavagem de roupas. Então, amanhã, após o café, você vai comigo lavar roupa. E, feito isso, a menina ficou contente. Ela falou: não precisa mais tocar piano. Você não precisa nunca mais tocar piano, mas você vai lavar roupa comigo. E ela ficou muito contente e foi lavar roupa com a mãe no outro dia. Quando chegou próximo da hora do almoço, ela olhava as suas mãos e as mãos ardiam, pesavam, doíam. A musculatura do braço pesava 1 tonelada, as costas, então, nem se fala, e o suor do rosto que caía. Mamãe, não aguento mais. Essa vida também não é para mim. E aí a mãe disse: mas, olha, a escolha vai ser sua. Ou você vai ser pianista, ou você vai ser lavadeira. E aí ela continuou lavando roupa com a mãe ali durante o dia. Terminou o dia, foram para casa. E aí, no outro dia, a menina pensou bem e falou para sua mãe: eu vou continuar com as aulas de piano. E, dali em diante, ela aceitou todo o trabalho necessário para que ela realmente aprendesse e dominasse aquela arte. E se submeteu a todos os exercícios repetitivos, fatigantes, mas que lhe trariam a excelência. E assim, ao passar dos anos, ela foi se tornando uma grande concertista de sucesso. E aí a gente vê a mensagem que, realmente, se optarmos por seguir um caminho, temos que dedicar as nossas forças, todas elas, no cumprimento disso. Se optarmos por seguir a Jesus, aos seus ensinamentos, e quisermos viver de acordo com a sua palavra, com o seu amor, com a sua instrução, temos que trazer isso para dentro de nós com uma força tal que nem toda dor, por maior que seja, vai mexer nisso, vai nos impedir de chegar adiante. E, passo após passo, nós vamos conseguir chegar lá. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus. O conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote. Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. E como era a época de Páscoa, eles não podiam matar ninguém. Até porque, como era Roma que dominava a Judeia naquela época, eles não tinham autorização para fazer isso. Para que eles pudessem julgar alguém e condenar à morte, isso tinha que ser levado realmente ao governador, a Pilatos, que deliberaria se isso poderia ser feito ou não. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Esse outro discípulo é João. Sendo este discípulo conhecido como sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. E a descrição que João nos faz do acontecimento. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou: não és tu um dos discípulos desse homem? Não sou. Né?
E aí a gente vê uma sequência de negações de Pedro, enquanto Jesus estava lá dentro, junto com Anás, Caifás, alguns doutores da lei, sendo interrogado a respeito do seu reinado, se ele era ou não era realmente o Messias e o rei dos judeus. E como tudo já havia sido planejado, porque o objetivo deles era realmente matar a Jesus, né? Para que Jesus, com as suas ideias revolucionárias de amor, não trouxesse a rebelião do povo e solicitassem a sua libertação ali, que estavam sob o jugo de Roma. Então, a ideia deles era realmente essa. Eles queriam, de alguma forma, que Jesus falasse algo que eles tivessem o ensejo de matá-lo. Um dos servos do sumo sacerdote, perante, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e ao mesmo instante cantou o galo. Porque havia sido falado, numa outra passagem bíblica, que Pedro negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Então, realmente, isso acabou acontecendo. Mas o que a gente vê aí? Que Judas, né, aquele que a gente acha que foi o único traidor de Jesus, que equivocou-se, né, quanto à natureza dos ensinamentos de Jesus, não foi o único que enganou-se ali. Não foi o único que permitiu ali, naquele momento, a dúvida, a incerteza. E Pedro, que havia, num gesto ali de defender o mestre, né, puxou a espada e cortou a orelha do guarda, naquele momento, não conheço a Jesus. Por que será que Pedro, né, naquele momento, teve esse ímpeto de negar a Jesus ali? Quantas vezes essa situação não acontece conosco no nosso dia a dia? Se nós julgamos a Judas como traidor, e nós sabemos que trair é ir no sentido contrário, será que nós também não fazemos isso, ainda hoje? Né? Quantos ensinamentos de Jesus nós traímos? Né? Nós vamos na direção contrária. E aí a gente não coloca a questão aqui de julgamento, mas de reflexão. Reflexão dos nossos próprios atos, né? Daquilo que a gente julga tão importante, tão inerente à nossa vida, muitas vezes nós também negamos. Negamos o amor ao nosso próximo, negamos o perdão, negamos a esperança, negamos a reconciliação. Dizemos não e ponto. E cerceamos ali toda a oportunidade de transformação do ser humano. Mas Pedro não sabia o que lhe aguardaria, né, mais para frente. Tanto que, depois disso, toda a igreja de Jesus, todo o trabalho teve com a figura de Pedro, né, um alicerce, né, um grande alicerce aí para que a mensagem de Jesus fosse levada adiante. E numa parte do Evangelho, onde ele encontra-se já com Pilatos, que também é muito interessante, Pilatos pergunta para Jesus: logo tu és rei? Tu dizes que sou rei, diz Jesus. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para a realeza espiritual, a fim de dar testemunho da verdade. Então ele pergunta para Jesus, né, se Jesus é realmente rei. E, num determinado momento, o próprio Pilatos não vê nem crime algum em Jesus. Ele fala: mas vocês estão me trazendo um homem que é judeu? Por acaso eu sou judeu? O que ele quer dizer? Esse problema é de vocês, né? Resolvam. Vocês é que conhecem a sua lei. Porque ele sabia que não havia, né, crime em Jesus. Ele reconhecia a inocência de Jesus. Mas, como ele era representante de Roma e estava ali perante o sumo sacerdote, para não se indispor com eles, mais uma vez por motivos políticos, né, ele continua seu interrogatório com Jesus. Então, Jesus responde para ele: eu nasci para isso. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
E Pilatos pergunta para ele: que é a verdade? Só que, em seguida, Pilatos diz assim: eu não acho nele crime algum. Ao mesmo tempo que ele está ali interrogando Jesus, naquele calor, ele fala: que é a verdade? Mas ele já se levanta e já muda de assunto. Ele não espera a resposta de Jesus. E aí, o que é a verdade? Jesus nos disse que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Nós queremos conhecer a verdade? Nossa, tão rápido assim? Vamos pensar um pouquinho, gente. Isso é uma questão muito profunda. Nós não queremos conhecer a verdade, né? Essa é a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade, gente? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. O que é a verdade para nós? A verdade seria algo que nós buscamos? É um conhecimento, é um sentimento, é o que a verdade? Seria a caridade, largar os vícios, nós poderíamos, obrigada, nós poderíamos resumir, né, a verdade como uma forma de conduta. Poderíamos dizer assim? E se nós buscamos a verdade, ou seja, nós buscamos uma nova conduta, uma nova postura, e Jesus nos disse que ela nos liberta, por que nós não queremos conhecer a verdade? Por quê? Sim. Porque temos o egoísmo ainda muito enraizado, né? Então, a verdade que Jesus nos traz é a verdade de nós mesmos, né? A verdade que nos liberta é aquela verdade do conhecimento, do conhecer. E à medida que vamos buscando este conhecimento, a verdade nos é dada, porque buscamos este conhecimento e aceitamos este conhecimento. E, a partir daí, nós conseguimos a nossa libertação. Depois desse instante, onde Pilatos pergunta sobre essa verdade para Jesus, e ele não dá tempo a Jesus de responder o que é a verdade, ele diz: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então, ali, a verdade para Pilatos era o quê? Que fosse feita a vontade de quem? Do povo? Mas Pilatos conhecia a verdade? Uma vez que Pilatos mesmo disse, né, ali no próprio julgamento: não vejo nele crime algum. Então, para ele, era verdade que Jesus não era criminoso. Mas, naquele momento, ele preferiu soltar Barrabás e não a Jesus. Então, podemos simbolizar ali como a escolha que Pilatos fez, né?
entre continuar com a sua forma política, manipulando ali o poder dos homens, o materialismo, a busca do poder e a verdade, né? Olhar com os olhos espirituais todo aquele movimento que estava acontecendo. Porém, como diziam as Escrituras, tudo isso que aconteceu foi necessário. E aí nós voltamos àquela questão de Judas, né? Havia outro Judas, Judas Tadeu, né, entre os apóstolos, e Judas de Queriote, né, da aldeia de Queriote. E aí a gente traz para esse Judas todo esse amargor, né, dessa traição. E vamos ver aí, nesses personagens, todos eles, cada um com a sua verdade, cada um com a sua busca, cada um com o seu interesse. E Jesus seguiu adiante. Não se desviou do seu caminho, não se desviou da sua missão. E trouxe para cada um deles, a cada momento que ele era insuflado, a cada momento que lhe batiam-lhe a face, a cada momento que lhe perguntavam algo que lhe aviltava, né, toda a sua missão, muitas vezes a sua resposta foi o silêncio, foi a humildade, porque ele entendia que não era o momento da verdade para muitos aqueles que estavam lá. Mas, para muitos de nós, o momento de conhecer a verdade e de buscarmos nos libertarmos através dela é um momento em que deixamos que Jesus nasça no nosso coração. E não numa crucificação, num processo onde as pessoas ali ditavam o destino de Jesus. E esse capítulo, ele termina aqui, né, onde ele coloca que podem soltar Barrabás e prendam a Jesus. E aí, para a gente encerrar, eu quero pedir permissão aqui para ler para vocês uma mensagem de Chico Xavier, onde ele diz, onde ele coloca aqui com vários personagens conhecidos por nós, onde Jesus nasceu. Que Jesus é uma verdade para nós, não é? Não é isso? Jesus não é o caminho, a verdade e a vida? Então, se Jesus é essa verdade para nós, será que ele já nasceu no nosso coração? Ou será que a gente ainda continua questionando, né, qual era a missão de Jesus, se realmente ele veio trazer o evangelho de amor e de paz, trazer a redenção da criatura humana? Será que ele já nasceu no nosso coração? E em uma mensagem psicografada por Chico Xavier, ele coloca assim: perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu, e ela vai responder. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele responderá: ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia o negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência. Era só um minutinho que eu mexi aqui sem querer. Minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que deixou o cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Paulo é o nosso exemplo de verdade, porque ele dizia que já não era mais ele, mas o Cristo que habitava nele, que falava, que vivia. Aí o sentido da unidade, da proximidade da criatura humana com o Criador. Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma,
Eu ouvi o povo gritar: negue, negue, e o soldado com a tocha acesa, dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que me pediu para tocar as suas chagas. E me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher de Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber, e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus, e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntemos a João Batista onde se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando no Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus, e ele responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. E, finalmente, perguntemos a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus. Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes, guiando os pastores e as suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços e, pela primeira vez, o senti. E senti cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviará ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Então, que Jesus possa estar tão unido a nós, ao nosso coração, que passemos a ser um só. E que ele possa nascer não só no Natal, no final do ano, debaixo da árvore, debaixo do pinheiro, mas que ele nasça todos os dias e toda vez que for necessário, toda vez que consultarmos o nosso coração e que buscarmos a verdade. Com certeza, ele vai estar caminhando junto conosco e com certeza chegaremos lá. Um abraço carinhoso a todos, uma boa tarde, fiquem com Deus. Nós aqui agradecemos a nossa companheira Francisca, e dando sequência, o Zé Carlos vai falar para nós sobre o Evangelho no Lar. Boa tarde a todos. A casa orienta que se faça o Evangelho no Lar todos os dias, no mesmo horário. Procuremos reunir o maior número possível dos nossos filhos, marido, esposa, que possam compartilhar deste momento. Agora, não é uma coisa impositiva. Aquele que não quer participar, por qualquer motivo, não briguem, não forcem. Às vezes o filho prefere ver o futebol do que participar deste momento do Evangelho. Não briguem também. Deixe ele. Tem que ser uma coisa espontânea, prazerosa. Nós temos um folhetinho com umas orientações de como se faz o Evangelho no lar. Qualquer um que está aqui sobre a mesa, ou melhor, sentados aqui, pode explicar como funciona, como fazer. Não é um mistério, não é demorado, não é complicado, mas tem que ser feito do coração. Quando se pede a presença da espiritualidade em nosso lar, não é um brinquedo, não é uma piada, não é um momento de graça, é um momento sério do nosso envolvimento. Então, quem estiver querendo mais explicações, nós temos os folhetinhos, fornecemos, podemos explicar para quem não conhece, não entendeu. Tá bem? Muito obrigado.
que possamos nós, após as lições de nosso Senhor Jesus, que nos vem falar de testemunhos, que nos fala de avançar, que nos vem dizer dos nossos momentos atuais, quanto precisamos colocar Jesus em nossas vidas e quanto ainda é dificultoso abandonar o nosso querer, a nossa teimosia. Como é custoso abandonar os nossos pontos de vista, muitas vezes equivocados. Quanto é custoso deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, para seguir a Jesus. Quantos conceitos que trazemos de tanto tempo atrás, conceitos equivocados, e permanecemos insistindo numa vida difícil, numa vida de equívocos. Que possamos refletir muito. Quanto precisamos seguir Jesus, quanto precisamos vivenciá-lo e quanto nas nossas horas do dia nós temos necessidade de perguntar: o que Jesus faria diante deste momento meu? Diz a espiritualidade, Dr. Bezerra, e ele diz: diga, meu filho, de que o mundo tem muita ciência, grandes conquistas materiais, e o que mais necessita sob a face da terra hoje é o sentimento de carinho, de fraternidade, de amor. Diga aos nossos amigos para que amem um tanto mais. E ele há pouco, que ainda não tive oportunidade de maturar a ideia, referia sobre a terapêutica do passe e a própria ajuda. Referia sobre o trabalhador que entrega suas energias e referia a nós outros que recebemos estas forças. Ele dizia, mas eu não tive tempo ainda de refletir, porque foi há poucos instantes atrás, que muito hoje se critica as tarefas de assistência à criatura, mas quão benéficas, quanto são necessárias ao nosso dia. Tanto a criatura que recebe a terapêutica do passe, quanto ao cooperador, ao trabalhador que doa energia. Ele me questionou. Eu não tive tempo ainda de refletir. Será que a criatura, o passista, diante da criatura que está à sua frente, ama verdadeiramente aquele que vai lhe doar o passe? Essas reflexões do venerando é para que possa eu trabalhar o sentimento de carinho e de amor, de doação. Quanto que nós precisamos colocar, diz ele,
mais amor em nossas vidas. Trazemos conceitos. Quantas vezes em cima de um pedestal nos colocamos? E quanta miséria, quantas criaturas estão sob nossos pés, passando amargura e que nós não enxergamos. Ele volta a dizer: temos tanta ciência, tantas conquistas, mas temos ainda muita penúria na alma da criatura. E Ele nos pede refletir um tanto mais nas nossas condutas, na nossa postura. Desde o início das nossas tarefas, quando adentramos, e com certeza já havia antecipado, fraternidade dos servos de Maria, cooperadores, trabalhadores ligados ao coração de Maria de Nazaré, que atuam muito com a dor humana, com as nossas necessidades íntimas. E os cooperadores de Maria de Nazaré, muito próximos de todos nós, auscultando as nossas necessidades. Visitaram um lar onde há muita exigência por parte de pessoas, exigindo muito, e por isso há desentendimento e desamor. A espiritualidade pede para que haja compreensão maior, amizade sincera, carinho. O lar não tem muitas pessoas, esse que me refiro, mas há necessidade de ternura maior, não de separação, não de isolamento, mas de aconchego. Outros lares visitados. Um deles, diz a espiritualidade, alerte para que não se prenda ao passado. Viver no passado é matar o presente e o futuro. Diga para que não viva de sonhos, mas de possibilidades. O ontem foi bom, trouxe experiências, mas o agora pede novas construções. Há uma criatura que traz em si sentimento de culpa, e é interessante que os benfeitores espirituais buscam eliminar. É um quadro figurativo que eu vou descrever, e talvez não sei se isso é uma realidade espiritual ou é uma facilidade para que os benfeitores me permitem entender. O campo áurico é uma pessoa do sexo feminino. O campo áurico energético, e eles me mostram um ponto, a semelhança do tamanho de um grão de feijão, e apontam dizendo: é um nódulo de sentimento de culpa. E eu vejo os benfeitores atuando, a impressão de como se fosse uma cirurgia, com aparelhos delicadíssimos, sofisticados, que eu não conheço, atuando neste ponto escuro, e diz que é sentimento de culpa. A criatura traz
esse sentimento uma cobrança interna muito intensa sobre si mesmo. Conduta. E não, essa conduta não vai aqui qualquer reprimenda, qualquer avaliação ou julgamento. É para que a criatura entenda e trabalhe de forma positiva. E os benfeitores dizem que é negativo. Todos temos falhas, diz a espiritualidade, mas não podemos nos deter nas falhas. Quanto tu te cobra pela atitude tomada, quanto tu faz mal a ti mesmo, impedindo de ser feliz, impedindo de procurar novos rumos e novos caminhos. Medita um tanto mais, avance. As experiências que vivenciou trouxeram grandes lições. Traz contigo um tesouro, tu bem o sabes, mas por amor, não se critique, não cobre-se. Daqui para frente, ama, ama, ama um tanto mais e busca como estás fazendo o teu melhor. E estende a espiritualidade a todos os outros, além deste caso específico, que o sentimento de culpa é algo pernicioso, maligno, que traz enfermidades físicas e espirituais. Que busquemos compreender que falhamos, para que não venhamos a tomar rumos doentios novamente, mas que passemos a trilhar por nossas vidas em caminho de maior saúde e de bons atos. Mas ficarmos presos ao erro, desculpe a expressão que eu vou utilizar, é cometer suicídio. Nós recebemos nesse instante, liguemo-nos com a música. Toda a equipe espiritual aplica-nos um passe coletivo. Sinta a música, pensemos em Jesus, em Maria Santíssima. Façamos silêncio por alguns instantes. Que assim seja. Os benfeitores espirituais, num quadro muito belo, todos ergueram as mãos aos céus na direção do infinito. Luzes mil despencavam dos céus e todos os benfeitores projetaram em nossas direções num passe a todos nós. Tratamento cardíaco é feito, melhorando circulação, desobstruindo grandes vasos. Eu vejo, me vem à mente, mas eu sinceramente não conheço o termo médico e não sei nem se tem, provavelmente sim, porque é muito claro da espiritualidade. Tratando, fazendo uma ablação. Me desculpe, não conheço o termo. Em campo cardíaco. Dá-me a impressão de estar ligado essa ablação a pontos elétricos do coração. Porque eu vejo como se estivessem com um material, um instrumento que aplica ou refaz corrente de energias. Dá-me a impressão de que a criatura sente até o tratamento nesse instante, como se uma palpitação, um descompasso.
Nós temos familiares nossos que são amparados pela espiritualidade. Muitos pedem por familiares. E os benfeitores entregam as melhores energias na direção dos nossos entes queridos. Dr. Bezerra se aproxima. Diante de uma amiga, Dona Bela. Ele sustenta os seus ombros. Minha filha, pude observar há pouco a tua áspera e bela trajetória de vida. Minha filha, tu pediste muito a nascer. Trouxe contigo um número imenso de espíritos comprometidos no ontem, mas abençoados por Deus, reencarnando em tarefas, em testemunhos exigentes. E saiba, minha filha, tu propiciou a esses espíritos avançarem na direção de Deus. O teu amor, o teu trabalho, o teu exemplo, a tua dignidade e, acima de tudo, a tua força de amar é exemplo vivo, fincado na alma de todos eles. Daqueles que estão contigo ainda corpo a corpo e de outros que já se despediram da vestimenta carnal, mas que trazem o teu exemplo gravado vivamente na alma. Minha filha, abençoa os teus dias, tanto quanto eu nesse instante agradeço a Deus por tua vida. É sol que brilha, é força que marca, é bênção na vida de tantos. Eu compreendo o corpo desgastado, eu compreendo tua ânsia em bater asas e voar, em ter pernas para caminhar. Tem bom ânimo, tenha calma. O momento te pede serenidade, reflexão e prece. Se talvez as tuas pernas não te obedeçam tanto quanto antes, talvez seja o Mestre Jesus pedindo que teu trabalho se modifique no pensamento e no coração ativo, amando, diante da prece que fortalece, que ilumina, que encaminha aqueles mesmos espíritos que seguiram contigo e que seguem contigo. O teu trabalho é intenso. Ora, ama, sorria, estimula, esperança, pois tua vida é de dignidade, é força que marca, que marcou as criaturas de teu coração. Ele beija na fronte, e a impressão que tenho como se ele mergulhasse a mão no peito de nossa amiga, transmitindo-lhe forças que eu desconheço.
nós pedimos a todos os médiuns nesse instante a atenção, a concentração na direção das águas. E aonde pedimos aos benfeitores a vibração, a fluidificação das nossas águas. Cada vasilhame com um nome, com um endereço, com uma solicitação. De nós, da espiritualidade, nós canalizamos as melhores forças a estes vasilhames, forças curadoras, forças de esperança, forças de fé, de espiritualidade maior, forças curativas. Nós vamos dando sequência às nossas tarefas, partindo para as nossas vibrações e para o encerramento de nossas tarefas. E assim, vamos nos deixando nos envolver ainda mais por essas vibrações de amor. Vamos trazendo na nossa tela mental Jesus, o mestre de nossas vidas. E com ele, vamos visualizando o nosso planeta, este planeta que nos acolhe e que nos possibilita avançarmos como espíritos eternos que somos. Vamos olhando o nosso planeta com muito amor e agradecendo a Jesus, aos benfeitores espirituais que trabalham incessantemente pela harmonização do nosso planeta. Vamos caminhando com Jesus e visualizando as nações. Vamos pedindo paz, entendimento a todos os dirigentes que neste momento exercem da sua influência tantas vidas que estão sob suas diretrizes, que eles possam exercer o seu poder de uma maneira que traga mais entendimento, mais igualdade e fraternidade. Vibremos por todas as criaturas que neste momento estão em situações de risco, de violência. Que o amparo possa chegar a todas elas. Vamos colocando um pouco mais dos nossos melhores sentimentos para todos os nossos irmãos que neste momento necessitam da saúde física. Os nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, aqueles que sofrem ainda das mazelas do corpo físico, que eles recebam o amparo da espiritualidade e principalmente o amparo espiritual, que todo momento é aprendizado, mesmo nas situações que muitas vezes não enxergamos,
situações de melhora. A cada um é dado conforme a sua necessidade. Vamos vibrar também pelas águas que estão sobre a mesa. Que a espiritualidade possa colocar o medicamento necessário para cada um. Vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos novamente, buscando forças de otimismo, de melhora, de compreensão. E que nós possamos colocar à nossa frente o sentimento do amor, pois ele é a verdade, é o equilíbrio, é o amor que nos liberta, que nos renova, que nos transforma. Que possamos agradecer a Deus a todos os dias de nossa vida, para que nós possamos exercer esse sentimento de amor. Por mais difícil que seja, que possamos colocar amor no nosso lar, no nosso trabalho, dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.